Deus quem faz ou nós quem fazemos? Antes de eu despertar espiritualmente, eu tinha muitas questões com Deus, com a Bíblia, com religião, que faziam eu me afastar e ser revoltada cada vez mais com ele por conta disso. Era mais por falta de entendimento mesmo. Mas eu ainda tinha alguns tabus relacionados à religião, como dogmas, julgamentos, condenações, em que aquilo não fazia sentido ainda para mim. Busquei outras crenças. Cheguei na crença de que tudo nós fazemos, que nós somos os criadores, as nossas ações criam a nossa energia. Falei, fez sentido, eu acho que é isso aqui. Mas tem algumas coisas nessa crença que eu também fico assim, mas é extrema, e tudo que é extremo eu não gosto. Por quê? Se a gente depender da nossa energia e os nossos pensamentos estarem sempre pensando bem, a gente não vai a lugar nenhum, porque é impossível. Terão dias que estaremos tristes, que não queremos fazer algo, dias que pensaremos que não somos capazes, que vai tudo dar errado, que tudo que a gente faz é errado. E às vezes, psicologicamente falando, segundo a minha terapeuta, às vezes o nosso corpo está querendo dizer algo com os nossos pensamentos ruins e a gente precisa parar, sentir aquilo e entender o que ele está querendo dizer. Às vezes não é só uma questão energética, é algo que a gente precisa resolver. Porque se a gente não para escutar, porque eu fazia o seguinte, sempre quando vinha pensamentos ruins, eu ia logo elevar minha energia, ver alguma coisa, ver um filme, uma série que eu gostava, pra minha energia ir pro alto. Aí ela falou assim, não, a próxima vez você vai parar, ouvir e perguntar o que aquilo tá querendo te dizer. E eu fiz isso. E eu simplesmente resolvi uma questão que deslanchou uma parte na minha vida que não estava indo, estava me travando. E eu resolvi. Então, dado os fatos dos dois terem extremos, eu fico no meio. Nem lá, nem cá. Por quê? Eu acredito sim que temos poder para criar nossas coisas, a nossa vida, de acordo com as nossas escolhas. As nossas escolhas trazem consequências, sejam boas ou ruins. Nós determinamos o nosso futuro. Eu acredito que tudo já está feito, só que tem opções e você escolhe essas opções. É como se fosse um jogo de videogame, sabe? Todos os jogos já estão feitos dentro daquele CD. E qual você escolhe, você joga até o fim. Praticamente é isso a minha visão de futuro, de acordo com as nossas escolhas. Só que eu também não posso ser ingrata de falar que Deus nunca agiu na minha vida, sem eu pedir, sem eu procurar, sem eu pensar. Muitas vezes ele agiu na minha vida, ele me salvou, ele me corrigiu, me resgatou. E detalhe, ele fez isso na época que eu não acreditava nele. Eu não amava ele, não sentia ele, eu não queria ele perto. Mas ele estava lá. Então eu seria muito ingrata de falar que eu crio tudo sozinha, eu faço tudo sozinha, sendo que eu sei perfeitamente todas as vezes que Deus agiu na minha vida, que ele me resgatou, que ele abriu caminho, fechou caminhos. Eu acho que tudo é um meio termo entre o agir de Deus e as nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio para nós escolhermos para onde vamos, mas ele sempre está ali tentando auxiliar a gente para a gente ir para o melhor caminho. Uma coisa que eu entendi também quando eu despertei é que tudo que tem na Bíblia, todos os mandamentos, todos os direcionamentos são para o nosso bem. Por quê? Deus vai continuar sendo Deus se a gente seguir aquilo ou não. Para ele não faz diferença se a gente seguir. Se ele, de repente, tem uma mensagem que quer que a gente passe para as pessoas e a gente simplesmente decide não passar, ele vai mandar outra fazer isso. Então não interfere para ele. Só que eu percebi que muita coisa que eu coloquei em prática melhorou a minha vida. Eu falei, isso aqui é pra gente. Não é para Deus. Tinha uma coisa de achar que Deus queria mandar aquariana, né? Então tira minha liberdade. Eu tinha uma coisa de Deus querer tirar a minha liberdade de escolha, impor as decisões dele, se eu fosse feliz ou se eu não fosse. Eu tinha uma coisa assim, como que eu vou deixar de fazer algo que eu gosto por conta para agradar a Deus? Todos os mandamentos, direcionamentos, muitas palavras que tem ali são as soluções de dúvidas que às vezes você tem a vida inteira, que se você colocar em prática, você vai em direção à paz e prosperidade. Esse foi o mais chocante
para mim, foi entender que a Bíblia eram mandamentos que melhorariam a minha vida e não algo que Deus queria me condenar, me julgar. Outra coisa importante desse pensamento da gente criar tudo é que às vezes a gente não tem maturidade. A gente não tem maturidade, a nossa carne atrapalha, a nossa falta de sabedoria, mais ainda, a gente toma decisões erradas, decisões que acabam atrapalhando o processo. Eu acho que melhor do que a gente, Deus sabe a nossa essência e Ele sabe o caminho melhor que a gente deve percorrer de acordo com o que a nossa essência quer. Porque muitas vezes a carne atrapalha as nossas distrações, a nossa mentalidade da época faz a gente tomar escolhas ruins para depois, lá na frente, se arrepender. Aí volta tudo de novo e recomeça. Eu, sinceramente falando, não confio no meu próprio entendimento muitas vezes. Para muitas decisões, eu recorro a Deus e Ele resolve, Ele me mostra o que é melhor e depois aquilo é realmente concretizado. Então eu acredito nos dois, nem no extremo de um, nem no extremo de outro, porque eu sei o agir dos dois. Eu sei o agir de quando eu quero fazer algo, de quando eu crio, de quando eu vou, de quando a minha energia tá boa, mas eu sei também que Deus está aqui o tempo todo me auxiliando e corrigindo se eu estou saindo do meu caminho que é meu, da minha essência. Inclusive, Deus até faz tratamentos na gente, eu diria. Eu chamo de tratamentos, para não chamar de correções. Quando a gente vai para o período de deserto, quando a gente obrigatoriamente tem que olhar para dentro de si, parar de fazer escolhas ruins, ele faz a cura da sua infância. Esses meses atrás, nossa, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo, estava chorando, eu estava resgatando a minha essência, porque eu queria me conectar de novo com ela, saber quem eu sou, eu precisava daquilo. E Deus simplesmente começou a colocar lembranças da minha infância muito forte, e eu chorava, mas não era mais um choro de dor, era um choro de alívio, de me sentir curada. Eu chorei uns 3 meses seguido e simplesmente parou. E eu nem sabia o que estava acontecendo. Um amigo meu, mais experiente, que já passou por isso, espiritualizado, que me explicou o que estava acontecendo. E eu senti um alívio assim, eu me senti tão grata, cuidada, sabe? Eu, com as experiências que eu tive e da onde eu saí, eu seria ingrata de falar que Deus não agiu, mesmo quando eu não queria, não procurava, não pensava, Ele agiu, me alinhou e me colocou no meu caminho, me conectou com a minha essência, com o meu amor próprio, com o amor dele. Os versículos da Bíblia, alguns mandamentos só faz sentido quando a gente tomou as decisões erradas, geraram as consequências que estão descritas lá, aí a gente valida aquilo. Eu preciso ir lá, quebrar a cara, ter certeza, faço umas 5 vezes para ter absoluta certeza, aí depois eu volto e fico assim, aonde foi que eu errei? Mas aí eu me pergunto, onde dá para corrigir? Como eu posso fazer diferente? Eu sempre tive essa coisa assim, não, tem que ter resultado diferente, tem que fazer diferente, tem algo. Então eu sempre busquei e encontrei.